Oi, gente, boa noite, todo mundo. Prazer em ver vocês. Oi, Luciana. Oi, Celso. Oi, todo mundo. Olá. Impressionante, né? Como vocês são realmente gêmeas idênticas, né? Até a voz, né? Até a voz, o jeitinho, né? Prazer, Parece. viu, Luciana, ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Só que a gêmea é rebelde, ela não usa óculos. A sua irmã é uma querida nossa, viu? Pode ter certeza, uma pérola aqui que a gente achou no meio dessa USP. Bacana. Eu não preciso nem dizer, né? Nasci com ela. Você gosta tanto dela que até nasceu com ela, né? Sim. Uma querida ela, muito bacana. Nós estamos esperando um pouquinho chegar a turma. Muito bom, muito bom. Eu também corri aqui, tá? Fui pré-ache, um monte de coisa e... Enfim, nos corres do dia a dia. Enquanto a gente espera, eu vou ligando aqui o computador, porque acho que é melhor eu apresentar pelo computador, senão eu não consigo ver. Bom, eu já não consigo, né? Eu deixo sempre o celular e o computador para poder ver a carinha de vocês quando eu tô falando. Mas se você quiser também, alguém apresenta para você, tá? Se Tá você bem. preferir uma de nós, você pode mandar por e-mail. Tá. É que às vezes eu acho chato ficar próximo. Então eu prefiro eu mesmo passar. Tá bom, você que sabe. Depois aí eu mando, se vocês quiserem distribuir, eu não sei como é que vocês estão fazendo com os materiais, então... Se você quiser mandar, é uma boa, que daí a gente coloca, nós temos um Classroom, onde a gente coloca todo o material, né? Uhum. Então, se você quiser mandar, é bem bacana. Tá bem. Porque aí quem quiser pode dar uma retomada em alguma questão dos conceitos, né? Isso. Dar uma olhadinha, bem legal. Belezinha. Meu celular não quer parar. O Celso está por aí também? Tava, pelo menos. Eu acho que ele caiu, ele tava com problema na conexão. Esse barulho é daí, Jennifer? Tá. Eu sou noiada com um hacker, gente. Então eu escuto um barulho e já falo, nossa. Eu acho que a gente podia pensar em começar. O que vocês acham? Porque a Luciana também tem um teto, não é, Lu? Qual que é o seu teto? Mais ou menos até umas 8h15, que aí o menino aqui demanda. Janta, banho, um monte de coisa. Entendi. Com certeza. Então a gente vai
A gente pode ir começando. Não sei se o Celso voltou. Deixa eu ver aqui, se falar com ele, peraí. Deixa eu ver se... eu acho, gente, que o Celso caiu e a Adriana está chegando. Então, eu vou fazer, às vezes, aqui de dar boas-vindas para você. Ah, o Celso voltou, pronto. Oi, Celso, estava começando a dar boas-vindas, boa noite, então te passo a palavra para fazer isso, Celso. Tem que abrir o microfone. Desculpa, pessoal, teve um pico de luz aqui e caiu tudo. Caiu tudo. Desabou tudo ao mesmo tempo. Muito obrigado pela presença de todos, todas e todes. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Que a gente possa aí estar fazendo hoje mais um dia de crescimento. Com certeza temos muito a aprender com a professora Luciana Alves, que vai hoje nos falar sobre branquitude. A doutora Luciana Alves é uma pesquisadora, ela trabalha com esse tema já há bastante tempo. Hoje, a ideia era de um encontro. E qual que é a diferença do encontro com as conferências que a gente está falando? A gente quer que vocês troquem também, porque a gente possa ter bastante troca hoje, que a gente possa falar bastante. A doutora Luciana passou para o material que foi disponibilizado lá no Classroom para as pessoas irem se apropriando do assunto. É um assunto muito pouco falado no Brasil, a gente não tem uma repercussão muito grande sobre falar sobre branquitude, mas é um assunto muito importante para a gente compreender, como que esse sistema, o sistema, a gente fala muito de racismo estrutural, mas também tem um racismo, um outro nome seria o racismo sistêmico, como que esse sistema está apropriado para favorecer, a gente falar de privilégios de uma determinada parte da população. Mas eu não vou me alongar, passo a palavra para a professora Luciana. E, Luciana, muito bem-vinda, fique à vontade, nós estamos aqui nos aquilombando. Posso só fazer uma questão antes, com licença? Que nós estamos gravando, então a gente precisa perguntar se tudo bem para todos os participantes aqui da roda gravar, se tem alguém que se incomoda, que grave a aula, se a própria Luciana nos autoriza a gravar. Pode gravar, por mim, sem problema. E também destacar da formação da Luciana o fato de que, e aí depois você conta isso para a gente no caminho também, que a Luciana trabalha na Unifesp, justamente nessas pautas raciais. Conta um pouco para a gente também, no meio da tua fala, como é que isso se estrutura lá, porque isso também nos ajuda na luta que a gente tem aqui, Obrigada. Então, ninguém falou nada, estou entendendo que está ok a gravação. Bom, boa noite a todas, todos, todes. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Desde que a Gêmea começou a pensar esse projeto, a gente vem dialogando bastante sobre relações... Bom, a vida inteira a gente dialogou sobre relações raciais, mas mais especificamente sobre projetos de promoção da equidade nas áreas de exatas, que são áreas refratárias, bastante refratárias à presença de negros e negras. A gente vem conversando sobre o Senzala e é um prazer poder participar desse momento que ela vem pensando junto com vocês há tanto tempo já. Bom, como a Beth falou, eu sou pró-reitora adjunta lá na Unifesp, de assuntos estudantis. Recentemente, a Unifesp aprovou, recentemente mesmo, em novembro do ano passado, o Consul da Unifesp aprovou uma resolução que trazia no seu bojo uma política de combate ao racismo e promoção da equidade étnico-racial no âmbito da universidade. Para a gente foi bastante emblemático, eu estou lá só há 4 anos, concursada há 4 anos. Então foi bastante emblemático que numa faculdade, assim como a USP,
criada no bojo das teorias eugenistas, né, no auge da eugenia paulistana, na década de 30, né, ali na Escola Paulista de Medicina, a gente tenha conseguido aprovar por aclamação, em 2021, uma política de combate ao racismo e promoção da equidade. Isso mostra que as coisas estão mudando. É passo lento, né? A gente sabe disso, é mais lento do que a gente gostaria que fosse, mas comparado com as gerações anteriores, a gente tem a possibilidade de se juntar, se aquilombar, como disse o professor Celso, num momento como esse, em que a gente está pensando a alta formação de homens e mulheres pretos e pretas para atuar nas suas áreas, mas não apenas a partir de uma ideia tecnicista, de mão de obra formatada para o mercado de trabalho, mas a partir das suas próprias identidades. A gente vem falando que representatividade importa, e a gente vai problematizar, inclusive, um pouco essa questão da representatividade hoje, mas ela importa não de uma maneira só com a presença, esse totem, esse negro vitrine. Ela importa muito mais quando a gente pauta de maneira bastante desconfortável, eu diria, para muitas pessoas, mas quando a gente pauta as relações raciais nos espaços nos quais a gente circula. E eu comecei a pautar isso na Unifesp assim que eu entrei, né? Eu participo de uma consulta pública para assumir a direção da Escola de Educação Básica da Unifesp. Não é o equivalente à Escola de Aplicação aí da USP, mas até porque está muito longe do curso de pedagogia. O curso de pedagogia é em Guarulhos, a Paulistinha, que é essa escola, fica ali na Vila Clementino, mas tem subsídios da própria Unifesp e está vinculada à universidade. Então, eu assumo a direção naquela escola, que é tradicionalmente vista como uma escola da EPM, e dos filhos de médicos, enfermeiras e funcionários, demais funcionários do Hospital São Paulo e da SPDM, né, que é uma associação que, enfim, tem várias questões com a SPDM, vocês devem ter ouvido falar um pouco dela na pandemia, mas ela também ajuda financeiramente o Hospital São Paulo. E quando esse corpo chega nesse lugar, né, já houve mulheres de reitores ocupando esse espaço, enfim, era um cargo de indicação, que tinha a gratificação no sistema federal, a gente chama de CD, cargo de direção. E quando eu chego, não tem mais CD. Que é engraçado, que quando os negros chegam, algumas coisas vão se esvaindo aí, especialmente os benefícios. Mas eu topo o desafio, até porque, assim como a Adriana, eu não tenho muito perfil para ficar só obedecendo. Eu prefiro pensar processos de gestão do que pensar, enfim, essas questões mais do dia a dia, mais operacionais. Então, eu assumo a direção para pensar os processos de gestão, e lá eu vou ajudar a implementar uma lei, que vocês já devem ter falado dela nesse fórum, que é a Lei 10.639, né, que modifica a LDB e obriga o ensino de História e Cultura Africana em escolas, tanto de ensino médio quanto de ensino fundamental, públicas e privadas. E aí a gente implementa a lei e acaba melhorando não só as questões de convivência cotidiana, criamos vários expedientes, porque a escola era vista como um benefício dos funcionários e não como um direito das crianças. Isso tem vários impactos que eu não vou discutir aqui, porque não é um fórum necessariamente de educação básica, mas quando a gente começa, e eu digo a gente porque era uma equipe gestora, começa a implementar esses processos e implementar a lei, o desempenho das crianças melhora muito. Então, a gente sai, né, para vocês terem uma ideia, eu não gosto muito desses indicadores, mas acho que eles dão um termômetro da aprendizagem, né, das crianças em determinadas áreas, especialmente língua portuguesa e matemática. E as crianças passam da nota 5 no IDEB para 7,2. Né? Então, tem um salto que, embora a gente não tenha feito uma pesquisa para verificar o impacto dos projetos que estavam sendo pensados, eu gosto muito de pensar que, quando a gente implementa uma legislação como essa, numa escola que tem uma expressiva quantidade de crianças negras, o fato delas poderem se identificar com os conteúdos, o fato delas poderem se identificar com a diretora, né? As meninas negras circulavam na minha sala muito livremente, e eu lembro muito de uma cena de uma que cortou os cabelos, entrou na minha sala toda, e ela alisava até então. Toda contente disse, agora eu tô igual a você. Quase chorei. Então, a representatividade importa quando ela faz diferença.
né? Então, acho que por isso que eu fiquei muito feliz, assim, do convite para vir falar aqui hoje. Eu não vim falar de um tema fácil, eu vim falar de branquitude. Para isso, eu não sei o quanto é que vocês avançaram nas questões mais teóricas, mas eu gosto sempre de pensar a partir de uma perspectiva sócio-histórica. Então, vocês fiquem muito à vontade para me interromper, para colocar pergunta no chat, enfim, pedir a palavra, porque se eu usar um linguajar muito distante, enfim, porque a gente tem, né, os nossos nichos aí profissionais que também impactam o nosso vocabulário. Então, qualquer coisa que vocês precisem é só pedir a palavra e fiquem tranquilos. Meu computador, como, né, Lady Murphy, ele resolveu instalar a atualização. Então, eu vou sem apresentação mesmo, e aí, se eu achar necessário, quando ele voltar à vida, eu passo a apresentação aqui para vocês. Eu preparei algo bem curtinho, para a gente ter bastante tempo de debate também, né? Então, quando a gente está falando de branquitude, tem vários jeitos de você conceituar a branquitude, né? Embora ela não seja um conceito, ela é tida como uma identidade sócio-histórica. O que é uma identidade, né? Quando a gente pensa em termos individuais, eu sempre me apresento como Luciana, a gêmea da Adriana, porque isso faz parte da minha identidade. Hoje eu estava na Zumbi dos Palmares, na universidade, falando da Adriana, né? E aí, em alguma medida, em algum momento, o reitor disse, inclusive o professor Carlotti nomeou uma professora negra. Eu falei, pois é, minha irmã gêmea. Então, tem uma questão com a identidade que ela nos posiciona no mundo, né? Ela diz quem somos. Só que tem identidades que vão para além da perspectiva individual, né? Então, quando a gente fala mulheres, quando a gente fala homossexuais, quando a gente fala pessoas trans, pessoas com deficiência, a gente está falando de grupos que se identificam e são identificados a partir de construções sociais. E aí é isso que eu quero tratar um pouco com vocês, das origens da branquitude. Então, vamos pensar no século XV, XVI, quando a Europa está se lançando para uma expansão colonial, né? E ela encontra outros povos diferentes de si. Os povos africanos já havia contato entre o norte da África e o sul da Europa há muito tempo. Só que, à época, antes das grandes navegações, os grupos se identificavam em termos geográficos, culturais, étnicos, portanto, tinham inclusive fronteiras entre si, né? Você não é europeu necessariamente, você não é branco necessariamente, você é germano, normando, alemão, enfim, você é aquilo que designa a partir do seu local, né, geográfico ali, do seu contexto geográfico, da sua ascendência, da sua língua, do seu território. As identidades eram muito pautadas por essas questões mais culturais, né? E aí, quando a Europa se lança para o mundo no afã de dominar, eles criam uma nova identidade, né? Então, vamos pensar que não existiam índios e não existiam negros até o século XVI. Nós existíamos fisicamente falando, mas a gente não se autodesignava assim. Os indígenas, pororos, mapuches, tupi-guaranis, os africanos, malês, nagôs, iorubás, né? Então, você não tinha uma designação que colocava esses grupos todos no mesmo saco, chacoalhava e ignorava as fronteiras internas entre eles, né? Um malê não se confundia com o Gigi. Um nagô não se confundia com o berbere, né? Assim como os grupos indígenas brasileiros e da América de um modo geral também não se viam necessariamente como partilhando algo que não fosse o coabitar um território, né? Um território que nem tinha necessariamente um nome linkando com outros territórios, a questão do continente, né? Então, quem diz aos grupos quem eles são, né? E como eles devem ser designados a partir de então, e se autodesignar a partir de então, são os brancos. Então, a branquitude, a gente pode tomar como essa primeira definição de um lugar poderoso, de onde se imputa a outros grupos identidades que esses grupos não reconhecem como suas inicialmente, né? Então, se ignora, como eu disse, as fronteiras internas, e ao construir esses grupos, não teria um problema se fosse um mero afã descritivo, né? Então,
vocês são negros, esse é um jeito que eu vou me referir a vocês, porque facilita, porque eu não vou lembrar a quantidade de etnias que tem no continente africano. Não era essa a intenção, né? Quando se marca esses grupos de maneira homogênea e se cria a categoria negro, essa categoria, deixa a moto passar, essa categoria, ela está imbricada em relações de poder, numa balança de poder que, por ser de poder, é extremamente desigual, em que brancos não só arrogam para si o direito de dizer aos outros grupos quem eles são, como eles se posicionam nessa escala humanitária, né? Então, esses grupos eles vão ser nomeados e hierarquizados, né? Então, você vai ter, óbvio, os brancos no topo dessa hierarquia, são quem criam essas divisões, né? E os outros grupos, então, vistos e tratados como inferiores. E aí que você cria a ideia do que é negro e a ideia do que é ser indígena, né? Vocês devem estar pensando, ok, mas eu estou vendo você e você é uma mulher negra, né? Muito recentemente que eu digo século XX, nós, tanto indígenas quanto negros, reivindicamos uma ressignificação desses termos. Não mais em diálogo com a ideia de hierarquia racial, brancos no topo, negros e indígenas na base, mas dialogando com a ideia da negritude e dos povos originários, dos povos indígenas. Ok, eu sou negro, porque me negaram, inclusive, saber de onde eu vim. Eu não sei se eu sou Jeje, Malê, Nagô, não tem como eu saber a partir do movimento e dos tantos processos de esquecimento que foram impostos às populações sequestradas na África. Então, a gente assume uma identidade imputada, obrigatória, compulsória, e tenta ressignificar essa identidade a partir dos movimentos sociais. Um dos mais famosos é o movimento da negritude francesa, mas tem outros expoentes, tanto nos Estados Unidos, quanto no Haiti, quanto no Brasil. Então, hoje a gente fala com orgulho, ok, eu sou negro ou negra, mas em diálogo, como eu disse, não com as teorias raciais, mas sim com esse movimento de ressignificação. Pois bem, ao criar essas divisões, se cria o conceito de raça, né? Quando o conceito de raça é criado, e a gente olha para os conhecimentos que estão acumulados ali pela humanidade naquela época, a gente vê que não existiam estudos genéticos, a biologia sequer estava avançada do ponto de vista, né, das metodologias para análise de DNA, análise de tipo sanguíneo. Então, a raça, ela é uma invenção, assim como quase tudo no social. Quando a gente fala isso para quem é de exatas, eu lembro da minha irmã falando, isso é viagem. Mas quase tudo a gente inventou em termos de humanidade, né? Então, a raça, ela nunca foi verdadeira. Ela nunca teve um estatuto científico de fato, ontológico, impresso nos nossos corpos. A raça é uma invenção que, embora inventada, né, desculpem aí o eufemismo não, o pleonasmo, embora inventada, ela tem efeitos reais à época da escravização dos seres humanos e hoje, né? Então, quando a gente olha para alguém como eu, como a Adri, e vê duas mulheres negras, a gente vê várias coisas para além de uma descrição de aparência, né? A gente intui várias coisas para além dessa informação óbvia de que nós temos peles escuras, cabelos crespos e traços mais largos, como nariz largo e lábios grossos, né? A gente vê mais do que isso, a gente enxerga lugares sociais, né? Lugares sociais que, para quem acreditou na ideia de raças hierarquizadas, são aqueles do trabalho mal remunerado, do trabalho menos intelectualizado, mais braçal, né? E para aqueles que já estão na luta há mais tempo, lugares sociais que significam rupturas, né? Eu não intuo, eu pergunto, né? De onde é que você vem, o que é que você faz, como é que você chegou aí, que foi a pergunta que a professora Beth acabou de me fazer, né? Resumidamente, óbvio, né? Então, na luta antirracista, a gente assumiu a ideia de raça, mas não a ideia
de raça genética. Não há evidência genética de que a humanidade possa ser dividida em subespécies, né? É mais fácil a gente encontrar diversidade genética entre grupos que se consideram iguais, então entre negros, do que intragrupos, comparando, por exemplo, os genes ou o DNA de uma pessoa negra e de uma pessoa branca. Pode ser que essa comparação encontre muito mais semelhanças do que diferenças, né? Enfim, por que eu conto essa história? Porque ao falar de branquitude, não há um lugar idílico, puro, bondoso, ao qual a gente possa voltar, né? Diferentemente de quando eu falo de negritude, a gente pensa, por exemplo, um matriarcado africano, que também tem muito de idealização, não estou endeusando absolutamente nada, né? De pensar povos originários e os seus costumes. Quando a gente está falando de brancos, a gente está falando de dominação. Se eu falar de italianos, é outra coisa. Se eu falar de alemães, é outra coisa. Agora, quando eu uso a categoria branco, eu estou me remetendo a essa história de opressão, e essa categoria nasce com esse sentido, né? Ao dizer-se branco, os europeus, em especial espanhóis, portugueses, mas não apenas, né? A colonização se espraiou pela Europa inteira. Ao dizer-se branco, esses povos dizem, sem precisar enunciar a frase inteira: somos superiores a todos vocês, a todos os outros grupos. Então, não é à toa que a gente aprendeu a considerar os brancos como a norma, que ajuda a medir os outros. Então, vamos pensar, quando a gente fala assim, a gente está fazendo políticas de diversidade, não é para branco. Nós temos, nós adotamos aqui, ao abordamos as questões de gênero, dificilmente vão estar falando de masculinidade. Por quê? Quem tem gênero é mulher, quem tem raça é negro, quem tem sexualidade é homossexual. A gente não se interroga sobre as réguas, sobre as normas que balizam o convívio social e especialmente que ditam e que estruturam sistemas de opressão, percebe? Ninguém se interroga, por exemplo, quando é que você saiu, sei lá, do armário e descobriu-se heterossexual? Mas a gente pergunta, né? Não, a gente não, eu espero que a gente já tenha passado dessa fase. Mas muita gente pergunta para pessoas homossexuais, né? Ninguém pergunta para um homem, enfim, como é que você faz com seus filhos? Você tem criança pequena, como é que você faz com eles quando você precisa vir trabalhar? Mas para as mulheres perguntam, porque a gente foi naturalizado nessa posição de cuidador universal das novas gerações. E por que eu digo naturalizada? Porque a partir de um processo que é biológico, análogo à concentração de melanina, né? Biológico, não tem absolutamente nada a ver com o comportamental, né? Então, se você pega a relação entre melanina e capacidade intelectual, tu não vai encontrar absolutamente nada. Se você quer encontrar a questão do hormônio, sei lá, progesterona, eu não sei nada de biológicas nem de exatas, não repare, mas vocês estão entendendo meu raciocínio, né? Se quer encontrar a relação entre isso e o saber maternar, tu não vai encontrar absolutamente nada, né? Hoje, se você conversa com uma mulher mais escolarizada, enfim, mais progressista sobre a maternidade, ela vai te dizer, eu apanhei horrores para aprender. Me disseram que a gente sabia, que era instinto, e que o bebê já vinha sabendo mamar. Mentira, o meu não mamou. E a gente entra em desespero, porque contaram pra gente que, como a gente é mulher, a gente ia saber fazer isso, né? Então, não tem nada de absolutamente natural nesses comportamentos que envolvem relações, seja a maternagem, seja as relações raciais, sejam as relações de gênero, tudo foi construído, né? E se tudo foi construído, é possível desconstruir. E aí a gente chega em que projeto de branquitude é possível, né? Vamos falar dos impossíveis primeiro, que eu gosto deles também. Enfim, quando a gente olha para a branquitude e a gente diz que ela é uma posição de privilégio, na verdade a gente não está falando diretamente dos brancos. Tem branco lascado na vida, né? Vocês devem conhecer um monte, né? Mas o fato dessas pessoas existirem não abala o senso de superioridade atrelado à brancura. Quer um exemplo? Quando a gente acha um mendigo louro do olho azul, ou a traficante, gente, loura do olho azul. Como que foi a da Cracolândia lá? Esqueci o nome dela, mas ela era gata,
tinha lá o adjetivo. Mendigato. São pessoas que, embora brancas, estão ocupando um lugar que não era para elas ocuparem, porque esse lugar é de quem? É nosso. Naturalizou-se que esse lugar pertence a determinados tipos de pessoas. Outras não. Por quê? Porque a sua brancura tem que estar em diálogo com a branquitude. E a branquitude é esse lugar da pureza, da beleza, da inteligência, do cheiro bom. Olha que arbitrário isso, né? Então, a construção sobre as raças ela é tão arbitrária que eu posso ter comprovações cotidianas de que aquele estereótipo ligado àquele grupo em específico não funciona, né? Outro dia a gente estava conversando, eu nunca vi um mendigo japonês. Ué, por quê? O japonês não é mendigo? Deve ser. O que tem nessa cultura que consegue fazer barreiras a essa extrema pobreza, por exemplo? Né? Então, a gente naturaliza os estereótipos e atribui aos grupos e não aos indivíduos comportamentos. E aí é que mora o dano da ideia de raça, né? E isso é muito ligado aos grupos subalternos. Então, você, homem, que fizer uma bobeira no trânsito, não vão dizer, olha, só podia ser homem, mas uma mulher representa todas as mulheres. Eu fazendo uma baliza hoje, o cara deu risada da minha cara. Só porque eu fui 2 vezes para frente, né? Ok, pode ir, eu vou continuar com meu carrinho indo 2 vezes para frente até eu acertar, né? Um negro roubando, só podia ser preto, né? Então, um negro representa todo o seu grupo, uma mulher representa todo o seu grupo, uma pessoa branca representa só a si mesma, né? E há um esforço para que essa pessoa branca não represente apenas a si mesma, mas que ela incorpore esses ideais, o cachorro está aqui, se chocolate, esses ideais de branquitude, né, que tem a ver, como eu disse, com uma idealização, um delírio de superioridade, mas no qual as pessoas realmente acreditam, né? E aí, como elas realmente acreditam, a branquitude tem alguns desdobramentos sociais que vão para além do delírio de superioridade e entram na seara, né, do monopólio de recursos, do monopólio da violência, do monopólio da legislação e das instituições. Então, quando tem um autor que eu gosto muitíssimo, que chama Charles Mills, ele tem um livro chamado The Racial Contract, que não tem tradução para o português, infelizmente, mas ele vai dizer o seguinte, que brancos, à época da expansão colonial europeia, firmaram para si um contrato que não está escrito em lugar nenhum, mas cujos efeitos são visíveis em todo lugar. A primeira dimensão desse contrato tem a ver com a economia. Em qualquer sociedade multirracial, há uma concentração de bens na mão de brancos. Então, se você pegar os 10% mais ricos do Brasil, 80% são brancos. Se você pegar os mesmos 10%, mas for falar dos mais pobres do Brasil, 80%, 76% são negros, pretos, mais pardos, né? Então, essa concentração, embora não esteja escrita em alguns lugares, ela foi escrita, né? Se a gente pensar no sistema do apartheid, no sistema Jim Crow dos Estados Unidos segregacionistas do Sul, existiam leis, né, impedindo o acesso da comunidade negra a bens materiais. Mas, no Brasil, por exemplo, a gente nunca teve esse tipo de lei, né? A gente já teve algumas no período escravista de que, por exemplo, o negro não podia montar cavalo, não podia andar calçado, porque essas eram insígnias de branco, ou seja, símbolos da brancura. Então, negros escravizados tinham que mostrar no corpo qual era o seu status. Não pode montar, não pode andar calçado. Mas esse tipo de lei, com a abolição, praticamente desapareceu. Mas os efeitos desse tipo de instituição permaneceram. Tanto é que a concentração de renda, como eu disse, está na mão de brancos, né? E essa é uma das dimensões do privilégio branco. Outra dimensão é a jurídico-política, né? Então, quando a gente olha para como são constituídas as leis, seja em qual país for, né, nos contextos multirraciais, você vai ver que todo o sistema jurídico foi construído por pessoas brancas. E ainda disseram para a gente que não foram construídos por pessoas brancas, foram construídos por excelentes juristas, pela elite togada, né? Então, pessoas que
teoricamente, não tinham nenhuma intencionalidade, estavam neutras no processo de construção, porque branco não tem raça. Aí, quando você vai olhar como é que esse aparato jurídico funciona, e quem é que opera esse aparato jurídico, você vai se deparar com uma série de desigualdades, né? Para um mesmo delito, tem aí na USP o Núcleo da Violência, que não me deixa mentir, com várias pesquisas sobre isso, né? Para um mesmo delito, penas completamente diferentes se o réu for branco e se o réu for negro. Aquelas pessoas que são reconhecidas, sabe, no retrato mal feito, que está lá grudado no livrinho da polícia, maioria de negros. Pessoas aguardando julgamento sem terem tido uma audiência com o juiz há anos, maioria de negros. Então, quem opera o sistema jurídico-político são as mesmas pessoas que o construíram, né? São as pessoas brancas. Se a raça não importasse de fato, como querem nos fazer crer, né, isso não seria um problema, mas a raça importa, e os estereótipos estão aí. Isso explica, por exemplo, e aí voltando, né, na questão, um negro representa todos os negros e um branco representa só a si mesmo, em 2014, eu não sei se vocês lembram, são muito novinhos, que circulou em Campinas uma ordem do delegado de polícia para abordar todos os grupos com 3 ou mais homens negros, porque havia um grupo roubando ali na região, e 2, 3, 4 homens negros juntos é gangue. 2, 3, 4 jovens brancos juntos é um grupo de jovens confraternizando, né? Então, essa dimensão, e aí tem também a dimensão do monopólio da violência, né? Tem outra dimensão que o Charles Mills traz, que é uma dimensão valorativa, né? A gente atribui valor às pessoas de acordo com a percepção de onde elas estão na escala racial. Então, no Brasil, que a gente dá muita importância para a cor das pessoas, né, a mínima gradação já possibilita que você experimente a vida de uma outra perspectiva, né? Um exemplo, um influencer há um tempo atrás fez uma pergunta que, para mim, é uma pergunta muito importante para as pessoas brancas, especialmente. O que mudaria na sua vida se o racismo acabasse hoje? As respostas são chocantes, né? Eu poderia ir à farmácia sem ser seguida pelo segurança. Eu poderia entrar no mercado e não ter que pegar o meu celular na bolsa antes, porque se eu pegar lá dentro do mercado, iam achar que eu estava levando alguma coisa. Eu poderia comprar uma blusa com capuz e poder usar em qualquer lugar, sem achar que eu estou tentando esconder meu rosto. Coisas corriqueiras, banais, né? Se você pergunta para um branco, as coisas tomam outra proporção, como eu ouvi esses dias. Mudaria muita coisa, a gente teria justiça social. Percebe que, do ponto de vista individual, não mudou, né? Ela consegue circular, ela consegue ser quem ela é em qualquer espaço sem que isso denote que ela é uma suspeita número 1, ou que ela é alguma coisa que as pessoas pensaram que ela fosse por conta da percepção da cor da pele. Então, essa dimensão valorativa é o que explica as desigualdades de tratamento no cotidiano, os conflitos cotidianos, né? Aquela coisa de... Hoje um advogado me contou uma história que estavam todos os advogados à mesa, numa sessão específica lá, e só tinha ele de negro. A primeira coisa que a pessoa que ia coordenar a mesa perguntou foi: o que você está fazendo aqui? Aqui é só para os advogados. Dimensão somática. Eu valorizo, eu dou valor às pessoas a partir da percepção da cor da pele que elas têm. Tem uma outra dimensão que eu gosto muito, que é a dimensão metafísica. Anjo é branco, Deus é branco, Jesus é branco, todo mundo é branco, né? Parece que é uma bobagem, mas não é. Eu lembro que eu li um relato uma vez de uma professora velha já, 60 anos, 50 e poucos, perguntaram para ela: o que mais te marcou na sua infância? E ela respondeu: eu não podia ser anjo. Pronto. Eu não podia ser anjo. Mãe muito católica, ia todo dia à igreja, crisma, batismo, aquilo tudo, mas ela não podia ser anjo na procissão que se fazia anualmente na igreja. Parece uma bobeira do ponto de vista de que nem todas as crianças brancas podem ser anjo, mas deve ser um conforto enorme saber que, se você quiser,
a tua cor da pele não vai ser um impeditivo, o teu tipo de cabelo não vai ser um impeditivo, o tamanho do seu nariz não vai ser um impeditivo. Né? Então, essa dimensão mais metafísica faz... Eu sempre conto a mesma piada, né? Que não é uma piada, é muito sério. Né? Eu falo rindo porque eu já aprendi a rir de tudo isso, porque senão a gente vive se rasgando. Né? No shopping Iguatemi, lá de Barueri, botaram um Papai Noel preto uma vez. Não sei se vocês lembram, tem uns anos já atrás. E aí, na época que o Facebook fervia ainda, agora tem outras redes sociais, mas à época as face-tretas dominavam, você ficava horas ali no Facebook debatendo. E aí o povo debatendo que se era apropriação cultural ou não Papai Noel ser preto. Óbvio que os brancos disseram que sim. Os pretos, como assim? Apropriação cultural, né? E todo mundo ali no debate. Aí veio aquelas pessoas que ganham óculos, depois de falar. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Papai Noel não existe, não. Se ele não existe, não tem como apropriar a cultura dele. Né? Então, veja como o debate racial, inclusive, é torcido e retorcido, né? Muitas vezes. Enfim, tem outras tantas dimensões que acho que eu não vou trazer aqui para o debate, que eu gosto mais do momento do diálogo, mas que elas vão mostrando como a branquitude se constitui como um lugar de poder para além do seu contexto de criação, para além da sua construção sócio-histórica. Ela permanece, quem porta no corpo a brancura é como se fosse visto como portador legítimo desses outros significados, da beleza, da pureza, da riqueza, da inteligência, do bom trabalho, da capacidade intelectual. Né? Quantas vezes, e eu estava numa mesa sobre capacitismo ontem, né, que em relação às pessoas com deficiência, a vereadora disse algo que eu e a Adriana experimentamos a nossa vida inteira. Ela disse assim, quando eu acabo uma fala, vem me cumprimentar e dizer, nossa, eu não esperava que você falasse assim, porque a gente idiotiza quem é uma pessoa com deficiência, né? E quantas vezes já vieram falar comigo e falar, nossa, que surpresa, no concurso de Adriana, para entrar aí nessa instituição, não esperava encontrar alguém como você, com a sua eloquência. Se fosse eu, já com 20 anos de militância, teria respondido, como eu, assim como, não estou entendendo. Ela soube silenciar, ainda bem que aí ela entrou no próximo concurso. Mas, enfim, são coisas que a gente vai experimentando do lugar de negro, que a gente naturalizou, mas que a gente aprendeu a devolver para os brancos. Nessa história que eu contei, né, embora eu sinta o racismo, a Jennifer sinta o racismo, a Cristina, enfim, embora sejam as pessoas pretas que sentem o racismo no dia a dia, quem construiu essa ideia e quem construiu o sistema que sustenta essa ideia foram os brancos. Então, são eles que precisam se haver com o próprio delírio de branquitude, com o sistema excludente que criaram. É óbvio que não vão fazer isso sozinhos. Então, por isso que a gente está aqui, né? Que a gente precisa plantar essas bombinhas, as mini Lucianas, as mini Adrianas, as mini Jennifers, em todos os lugares pelos quais a gente passar. Porque essa reflexão, ela não vem naturalmente, nem para quem é preto, nem para quem é branco. É que a gente experimenta essa reflexão mais cedo, né? Quando a gente descobre que é preto. Lembrei do poema, né? Gritaram-me negra na rua. Quem? Negra? Eu? E aí, no final, é que ela percebe, ok, eu sou negra mesmo. E se eu perguntar para vocês aqui, quando é que se descobriram negras, a gente sabe contar. Eu descobri com 10 anos. Atento, eu não fazia ideia do que isso significava. Eu sabia que era escura. E essa devia ser a pergunta que todo mundo se faria, ou deveria se fazer, ao longo da história, mas não foi a pergunta que a gente se fez. Ok, ali tem uma mulher negra. Mas porque a raça ainda importa, é necessário que a gente marque, é necessário que a gente fale, e é necessário que a gente esteja ocupando fisicamente os espaços. Porque senão a gente continua ali, ó, no escondidinho, atrás daquela baia, atrás de um grande homem branco, e silenciando sobre os lugares diferentes que a população negra vem ocupando e sempre ocupou, né? Uma das outras coisas que nos negaram e que tem muito a ver com o processo de branquitude é
a história de pessoas negras que construíram esse país, não só as pessoas comuns do dia a dia, mas pessoas de uma inventividade, de uma genialidade que a gente não sabe que são negras e não sabe o que fizeram. Né? Se você considera um André Rebouças da vida, geólogo, astrofísico, engenheiro, se você pega um Luiz Gama da vida, Rábula, nunca estudou direito, aprendeu a ler aos 17 anos e se autodefendeu porque era escravizado, mas não deveria ser, porque já tinha nascido livre. E depois disso defende um monte de gente depois dele, liberta um monte de pessoas escravizadas que não deveriam ser mais escravizadas. Né? Tanta gente que a gente só ouviu falar, ou sequer ouviu falar, porque no nosso país a gente apagou a presença dessas pessoas. E quando a gente fez esse apagamento, a gente apagou a possibilidade de identificação para pessoas como eu, como Tiago, e como tantas outras que estão aqui, de olhar para aquela entidade, né, para aquela pessoa vista como quase uma heroína, e pensar, olha que bacana, ele é igual a mim. Enfim, quando a gente fala dessas outras questões, né, quando a gente traz as dimensões da branquitude, a gente percebe 3 coisas que eu vou falar aqui já para finalizar, para a gente conversar. A primeira delas é que não existe racismo reverso. Se eu contei para vocês que a origem do racismo está lá no processo de expansão colonial europeia, se dá a partir da hierarquização de grupos, com brancos no topo, negros na base, e que isso ensejou 300 anos de escravização, o monopólio de bens, o monopólio de leis, o monopólio de espaços sociais, o monopólio de um monte de outras coisas, como é que eu posso ter racismo reverso? Conta para mim. Só se eu rodar a roda da história ao contrário, africanos dominarem europeus com a mesma lógica perversa de dominação, criarem os mesmos estereótipos, as mesmas hierarquias, os mesmos monopólios, aí eu consigo falar em racismo reverso. Então, desculpa, a sua vizinha que te chamou de lagartixa branca, ela te ofendeu, não tenho dúvida, mas ela não foi racista contigo, porque para ser racista, você precisa ter essa sustentação estrutural, institucional e histórica. Ponto 1. Ponto 2. O racismo não se resume às nossas relações e interações cotidianas. Quando a gente assiste lá o menino acordou. Quando a gente assiste lá o William Bonner indignado na bancada do Jornal Nacional, falando de mais um caso absurdo de racismo e reduzindo a discussão sobre racismo a esse caso, mas não questionando, por exemplo, o fato da gente poder contar nos dedos de uma mão os âncoras negros que dividiram a bancada com ele alguma vez na vida, a gente está falando de uma dimensão que é muito confortável. Né? A gente está falando da dimensão da etiqueta racial. Então, se eu não xingo, se eu não ofendo, se eu não humilho, eu tenho até um amigo branco, já namorei um negro uma época atrás, se eu não faço nada disso, eu não sou racista. Uai, sou. Como assim? Se o racismo é muito maior do que a sua postura individual. E o seu antirracismo não pode estar limitado à sua etiqueta racial. Eu prefiro que você me xingue, mas que você me dê oportunidades, cá entre nós. Né? Porque o pior racista é aquele que te dá a mão e por trás... Não, vem cá, mas ainda não está na sua hora, amiga. É a hora da outra ali. Né? Não, pera mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Nessa a gente vai esperando a vida inteira. Então, não existe racismo reverso. O racismo não se resume à dimensão individual. Se ele não se resume à dimensão individual, a gente tem que olhar para as estruturas, então, para os modos como os direitos sociais e os bens sociais estão distribuídos, né? Então, olhando para as estruturas, a gente consegue ver. Essas estruturas espelham a composição populacional do Brasil? Não. Há muitas pessoas brancas nesse lugar, tem algo errado. Há muitas pessoas negras nesse lugar, tem algo errado. Então, e eu não estou falando de lugar físico, eu estou falando de lugar social. Tá? Então, se eu olho para a população encarcerada e vejo uma sobre-representação de negros, tem algo errado com o meu sistema judicial. Né? E para qualquer outro lugar social que eu olhar e fizer essa conta, se não tiver meio a meio, aí tem coisa. E essa coisa chama racismo institucional ou racismo estrutural. Do ponto de vista institucional, dá para olhar, por exemplo, para a USP. Né? A pergunta que a Beth me faz no começo, né? Então, como é que a gente consegue mover a Unifesp rumo a uma política antirracista e de promoção da equidade? Uma professora
vai reclamar com a reitora, uma reitora mais progressista, obviamente, que a Unifesp não olha para os episódios de racismo que acontecem no seu cotidiano. A reitora disse, ok, vamos lá. Convida todo mundo que quer participar, se faz um GT enorme, inicialmente com mais de 100 pessoas, para pensar o que é que pode ser feito. A primeira coisa que esse GT consegue é a publicação de uma portaria que institui um grupo por 180 dias para construir uma política. Então, você perceba, 1 ano para você conseguir instituir um grupo. Aí você institui o grupo. Foi muito bonito o processo. Negros e negras de tudo quanto é lugar, da Unifesp até de fora da Unifesp, tentando construir quais seriam os eixos dessa política. E a gente construiu 4. É óbvio que podem ter tantos mais outros, mas naquele momento era o que a gente tinha fôlego para fazer. Então, um eixo é formação, e não é formação dos alunos, é formação dos professores. Porque tem professor trabalhando com a teoria do Oliveira Viana, de 1900 Guaraná com rolha, em que os escravizados, os negros, eram vistos como inferiores, em que se media crânio para dizer que dolicéfalo ou branquicéfalo tinha mais inclinação à criminalidade ou não. Né? Então, se esse professor, porque é de exatas ou de biológicas, que isso acontece muito lá na medicina, né? Se afasta dos novos debates, que não são debates identitários só, são debates econômicos, são debates institucionais, são debates sobre legislação. Né? Não é sobre só quem eu quero ser. Né? É sobre o que eu sou me impedir, por conta de N questões, especialmente o racismo, de alcançar todo o meu potencial. E a gente faz isso repetidas vezes, com um monte de gente que você olha e fala assim, se esse menino ou essa menina tivesse tido oportunidade, estava na NASA. Né? NASA é uma brincadeira, enfim. Mas a gente sabe que essas oportunidades vão sendo tolhidas. Então, do ponto de vista institucional, né, não só na USP, como para os diferentes ramos de atuação para os quais vocês vão, né, após, enfim, sua inserção no mercado de trabalho, é olhar para como as instituições estão estruturadas. E, para encerrar mesmo, né, quando eu olho para isso, eu percebo tantas contradições. Né? Outro dia a gente estava num shopping Ibirapuera, e abriu uma chocolateria lá, super chique, bonita e tal. Entramos e eu só entrei por conta da sacola. Na sacola retornável, tinha uma mulher negra com os cabelos tipo de raspa de chocolate, e eu lembrei que eu chamava meu neném de brigadeiro quando ele era pequeno. E aí, quando ele perdeu os cabelos todo, o neném perde, eu falava que o granulado estava caindo. Aí eu falei, vamos comprar a sacola. E aí entrei para comprar. Falei, linda a sacola, tal, conversando com a gerente. Falei, agora só falta uma coisa. A diversidade não pode estar só na sacola. Só tinha atendente branca para ser vendedor. Sabe o que ela me respondeu? Aí a gente procurou tanto, mas a gente não achou. Mas será que num lugar que tem mais ou menos uns 110 milhões de pessoas negras, não existe um que possa ser o vendedor da loja de chocolate da mulher, gente? Então, institucionalmente, percebe? As nossas crenças individuais enviesam seleções, enviesam tudo. Outro dia eu estava, agora o povo das artes me descobriu, eu estava numa galeria de arte falando disso. E a dona da galeria disse assim, mas precisava de incentivo, porque se eu contrato alguém negro, eu preciso investir na língua, eu preciso investir em curso até de língua portuguesa, às vezes não é só de inglês. Aí eu disse para ela assim, então, negros não podiam jogar futebol, porque diziam que iam ter que investir muito, até a gente, que tem a cabeça muito dura, entender as regras. Aí a gente jogou futebol. Não preciso nem falar mais nada. Negro não podia correr na Fórmula 1, porque diziam que como a gente não tinha esse background familiar, né, o vô correu, o pai correu, ia demorar muito para a gente conseguir engajar e realmente honrar a escuderia. Então, né? Negro não podia entrar na universidade. Ou tinha muita dificuldade para entrar, tinha que matar 15 leões, enquanto o cara da escola privada branco estava de boa, fazendo lá o cursinho no etapa, que custa 2.000 no mês. Quando instituiu as cotas, disseram que a gente não ia conseguir. Quando eu pego um dado da Unifesp, que no primeiro ano o menino realmente vai mal,
comparado com os meninos não cotistas, é de sofrer. Passado um ano, ele iguala o desempenho. No final do curso, ele supera. É só deixar a gente entrar, né? Não precisa mais nada, né? Abriu a porta, quando a gente não entra para fazer feio, porque a gente sabe que talvez aquela seja a única porta na vida inteira que vai ser aberta para a gente. Enfim, brancos, abram as portas. É isso, vamos lá, vamos para o debate.